Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Estudaremos e analisaremos alguns textos orais e de que forma eles se organizam. Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. Assim como a escrita, a oralidade tem suas marcas e seus gêneros. Apesar de estarmos cercados por textos escritos como anúncios publicitários, crônicas, poesias e notícias, existem os chamados textos orais. Texto oral é o mesmo que texto falado, ou seja, transmitido através da fala. Veja alguns exemplos: peças de teatro, seminários, conferências, resenhas críticas e muitos outros são realizados por meio da fala. Porém, compreender um texto oral não é apenas entender o significado das palavras. É preciso perceber o tom de voz, os gestos faciais, as pausas para compreender toda a mensagem. Vejam esta frase. Parece um elogio, certo? Verifique agora se foram acrescentadas uma imagem e uma mudança de tom de voz. Bonito! Agora, não é um elogio. Por quê? Tom de voz e imagem ajudaram a compreender o texto por completo. Portanto, podemos concluir que postura, tom de voz e gestos comunicam também. É só você observar a postura desta mãe. Tenho certeza de que você já deve ter assistido a alguém por aí recomendando a leitura de um bom livro. Um gênero muito comum que é usado para se fazer as recomendações é a resenha crítica oral. Muitos usam vídeos para divulgar suas resenhas. E qual é a finalidade destes vídeos? É apresentar um produto para que o espectador da resenha crítica oral se convença ou não a conhecer na íntegra o livro. Nesta aula, chamarei minha irmã gêmea para que você veja e ouça um comentário que ela fez sobre um livro. Mas antes disso, quero que vocês observem o cenário em que a apresentadora gravou o vídeo, a forma como ela fala, gestos, postura, expressões faciais, direção do olhar, escolha do vocabulário por ela utilizado e também a organização da fala. Combinado? Oi, oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Sou a Maria, irmã da professora Daniele, e vim hoje falar deste livro. Você conhece? É a famosa obra O Pequeno Príncipe. Sabia que se estimam que já foram vendidos mais de 145 milhões de exemplares? Consegue imaginar? Difícil, né? Muitas são as razões deste livro ser vendido até hoje. Para terem ideia, ele foi escrito em 1943, ou seja, há mais de 78 anos. A obra começa com a pane de um pequeno avião que deixa o piloto preso no meio de um deserto que se chama Saara. Dizem que é o deserto mais quente do mundo. Como não tinha passageiro algum com este piloto, ele tentava consertar o motor do avião. Após a primeira noite, adormeceu nas areias do deserto e foi acordado por uma criança que lhe pede: desenha-me um carneiro. Adivinhe quem é esta criança? Isso, o Pequeno Príncipe. O livro nos apresenta personagens bem curiosos e interessantes. O rei, que pensava que todos eram seus súditos,
e não tinha ninguém por perto. O contador, que se dizia muito sério, mas não tinha tempo para sonhar. O geógrafo, que se dizia sábio, porém não sabia nada da geografia do próprio país. O bêbado, que bebia para esquecer a vergonha que sentia por beber. A raposa, a rosa e a serpente. O pequeno príncipe morava sozinho num planeta do tamanho de uma casa que tinha 3 vulcões. Uma das personagens, que é a Rosa, era muito orgulhosa e por isso acabou arruinando a tranquilidade e o levou a uma viagem que o trouxe finalmente à Terra, onde encontrou a raposa, que o levou a começar a descobrir o que realmente importa na vida: o amor, a amizade e o companheirismo. Assim, cada personagem mostra o quanto as pessoas grandes se preocupam com coisas inúteis e não dão o devido valor às coisas. Isso tudo pode ser traduzido por uma frase da raposa, personagem que ensina ao menino de cabelos dourados o segredo da amizade. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Bem, depois de eu falar tantas coisas boas desta obra, deu para perceber que gosto muito do livro O Pequeno Príncipe. E eu só posso dizer que todos devem ler. Você vai amar conhecer mais de perto cada personagem e cada ensinamento que eles trazem. Vou ficando por aqui e até mais! Assim, como os textos escritos, os gêneros orais apresentam um meio de produção sonoro, como esse vídeo que você acabou de ver. Há muitas características que merecem ser observadas, como tons de fala, expressões faciais, gestos, direção do olhar, indispensáveis à construção do sentido do texto oral. Imagine se Maria, minha irmã, tivesse vergonha de falar com vocês. Ela falasse bem baixinho, ou tivesse com os ombros caídos, ou olhasse para um lado e para o outro. Eu tenho certeza de que ela não conseguiria influenciar ninguém a ler o livro, ou talvez vocês nem entenderiam. Concorda? Isso confirma que, para se compreender um texto oral, não é necessário apenas entender o significado das palavras. É preciso perceber o tom de voz, os gestos, as pausas, para compreender bem toda a mensagem. Apesar do texto oral ser um texto falado, há uma organização na fala. Vamos analisar isso. Qual foi a primeira fala da Maria? Lembre-se de que ela saudou a todos com alegria e entusiasmo. Houve falas e gestos, expressões faciais acompanhando a fala. Elementos muito presentes para se influenciar e comunicar. O que ela apresentou? Assim que termina a parte das saudações, Maria apresenta o livro do qual falará. Ela conta que já foram vendidos 45 milhões de livros. Essa é a parte introdutória da fala de Maria. Próxima pergunta que eu tenho a fazer. A análise sobre o livro foi clara? Essa pergunta refere-se ao desenvolvimento do assunto que Maria trata. O que você achou dessa análise? Ela realmente foi útil? A Maria se preocupou em explicar de forma que você se interessasse sobre o livro e sobre os personagens. Ela comentou sobre o início do livro e vai apresentando na ordem os personagens, fazendo com que haja um encadeamento de ideias, de modo que gere uma compreensão. E para complementar as ideias, ela recitou uma das frases citadas na obra, uma das mais importantes também.
Portanto, pode-se concluir que as explicações foram claras. Próxima pergunta. Como Maria encerra a fala? A apresentadora recomenda a leitura do livro e se despede em seguida. Lembra? Percebeu que Maria não apenas saiu falando sobre o livro, houve um preparo e uma organização. Talvez você admire pessoas que falem publicamente, mas quero lhe dizer que isso pode ser aprendido. Organizar seus pensamentos em uma folha de papel antes mesmo de você falar é uma ótima estratégia, desde que esta estrutura tenha alguns elementos como saudações, introdução, desenvolvimento, síntese final, que é o momento em que contempla as principais ideias, e, por último, a despedida. Depois de haver um texto estruturado para uma fala eficaz, é preciso se lembrar dos elementos paralinguísticos. Quais são as informações sobre o estado afetivo? Se o texto pede animação, o emissor da mensagem precisa estar animado. Se o texto de uma peça teatral exige que em uma determinada cena haja tristeza, as expressões faciais dos autores precisam demonstrar isso. Depois de você compreender um pouco mais sobre textos orais, que tal exercitar o que aprendemos hoje? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Identifique a alternativa em que são apresentados apenas gêneros orais. Letra A. Fábula e crônica. Letra B. Carta de leitor e artigo de opinião. Letra C. Seminário e conferência. Letra D. Biografia e palestra. Verifique o que a questão está pedindo. Identifique a alternativa em que são apresentados apenas gêneros orais. Relógio na tela para você responder. A resposta correta é a letra C. Seminário e conferência são gêneros orais, ok? Passemos agora para a atividade número 2. Leia o texto abaixo. O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João, querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Chicó diz: Padre João. João Grilo diz: Padre João, Padre João. Padre responde aparecendo na frente da igreja: Que há? Que gritaria é essa? Chicó responde: Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro para o senhor benzer. O padre responde: Para eu benzer? Chicó diz: Sim. O padre, com desprezo, responde: Um cachorro? No texto, há uma expressão colocada dentro de parênteses. Veja, a expressão que está entre parênteses é com desprezo. Isso aconteceu para, letra A, separar uma opinião dos personagens. Letra B, revelar como o personagem deve agir. Letra C, mostrar o que o leitor precisa entender? Ou a resposta correta é a letra D, apresentar um esclarecimento do narrador. Voltemos ao texto. Veja, a fala do padre, a informação que está entre parênteses. Qual é o objetivo disso? Voltemos à questão para poder você responder.
Tempo na tela. A resposta correta é a letra B. Revelar como o personagem deve agir. Como o padre deve reagir nesta cena? Com desprezo. Nós temos aqui um exemplo de um texto oral. Passemos agora para a atividade número 3. Sobre textos orais, marque V para enunciados verdadeiros e F para falsos. Letra A. Deve haver o planejamento, logo, respeitar a estrutura de apresentação, abertura, introdução, desenvolvimento do tema, recapitulação ou síntese e conclusão. Letra B. Uma exposição oral não necessita de planejamento, pois falar bem e se comunicar de maneira efetiva é um dom. Letra C. Atentar para a postura corporal, gestos e expressões faciais durante a exposição oral do tema é dispensável. Letra D. Utilizar recursos de expressão e modulação na voz de acordo com o que se quer destacar, chamar atenção como tom de voz, ritmo da fala e pausas. Verifique que você deve marcar V para enunciados verdadeiros e F para falsos. Tempo na tela. Vamos corrigir? Veja, letra A. Deve haver o planejamento, logo respeitar a estrutura de apresentação, abertura, introdução, desenvolvimento do tema, recapitulação ou síntese e conclusão. Este enunciado é verdadeiro. Letra B. Uma exposição oral não necessita de planejamento. Alternativa falsa, pois uma exposição oral precisa sim de planejamento, como você viu durante a aula. Atentar para a postura corporal, gestos e expressões faciais durante a exposição oral do tema é dispensável. Alternativa falsa, pois não é dispensável, é indispensável. Letra D. Utilizar recursos de expressão e modulação na voz de acordo com o que se quer destacar, chamar a atenção é um enunciado verdadeiro. Vimos na aula de hoje que tom de voz, ritmo da fala e pausas são necessários. Depois das atividades feitas, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. O estudo e o emprego de textos orais exigem que você conheça não apenas os significados das palavras. É preciso perceber o tom de voz, os gestos faciais, as pausas para compreender toda a mensagem. E essa parte da comunicação que não se dá de maneira escrita, podemos nomeá-la de elementos paralinguísticos. Eles dão vida ao texto. Afinal, os textos se darão por meio da fala. E apesar de estarmos falando sobre textos orais, não se deve ignorar o planejamento. Lembre-se da estrutura: saudações, introdução, desenvolvimento do tema, síntese final e despedida.
Quero deixar um desafio. Que tal você gravar um vídeo falando de um livro? Existem livros que são tocantes ou divertidos, que gostaríamos de que outras pessoas lessem, não é? E só você sabe o motivo. Estruture, através de um texto escrito, todas as informações que você tem sobre o livro lido. Use a tabela que passamos aqui, ensaie antes e produza seu vídeo. Depois peça para alguém avaliar. Combinado? Vamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido muito por aqui. Tchau, tchau e até mais!